Obrigada também aos colegas que vieram aqui nos saudar. Vou passar agora aqui rapidamente pelo adiantar da hora para o Marcelo, para poder estar falando sobre atenção em urgência e emergência, saúde mental. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite da organização, do Mental Che, primeira vez que participo, fazia muitos anos que eu não vinha para o Sul. Eu já trabalhei em algumas oficinas de redutores de danos em Porto Alegre, com o pessoal da coordenação estadual. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da emergência psiquiátrica, né? Que é a parte ruim, porque tantos trabalhos bonitos aí foram mostrados de reinserção e a gente fica na parte de que prende as pessoas. A gente tem que, na hora da crise, eu acho que a gente tem um grande problema no Brasil. Eu falo que a gente critica muito as ações governamentais em todos os níveis, a gente critica os psiquiatras, né? Muitas vezes eu critico também, mas eu acho que a gente tem uma mentalidade, né, na comunidade, as próprias pessoas, eu falo isso, que a gente tem ainda na população uma mentalidade manicomial, né? Quando a gente conversa, a psiquiatria é sempre um assunto que chama muito a atenção das pessoas, inclusive no bar, no restaurante, né? Toda vez que eu estou com uma roda de amigos que não são psiquiatras, todo mundo acaba perguntando coisas sobre psiquiatria, sobre dependência de drogas, que é a minha área de especialidade, e quase todas as pessoas que não estão inseridas no contexto de saúde mental, elas pensam uma coisa só, que o louco e o drogado tem que estar internado, né? Então, muitas vezes, eu trabalhei até o ano passado na emergência psiquiátrica na Santa Casa de São Paulo, trabalhei em muitos outros lugares, trabalhei em Campos AD. As pessoas chegam, né? Então a primeira experiência que a pessoa tem quando ela decide se tratar para dependência química, por exemplo, ou tem um problema psiquiátrico mais grave e vai procurar o pronto-socorro psiquiátrico, principalmente na área de drogas, as pessoas já chegam com a mala na mão para se internarem, né? Então, assim, até por desconhecimento, por ignorância, por essa mentalidade manicomial que eu falo, da população em geral, a primeira tentativa e o primeiro pensamento que passa na cabeça das pessoas quando se deparam com uma crise psiquiátrica no conhecido, na sua família, é de internar, né? Então, é o primeiro desejo da sociedade ainda é internar o paciente. As coisas muito simples, né? Hoje a gente tem um problema muito sério, né, em relação à internação, que é a questão do surgimento aí do que a gente chama da nova classe C, né, quer dizer, da população que hoje tem mais acesso tem um pouco mais de dinheiro. Quase todas as pessoas acabaram fazendo, pela falha, pela dificuldade do acesso, a gente vê muito amplamente em São Paulo, ao serviço público, né, ao SUS, ao desejar internação ou para conseguir uma consulta psiquiátrica, às vezes leva meses ou anos no ambulatório público, as famílias, os pacientes aderiram aos convênios médicos, que é uma grande sacanagem, porque eles têm direito a uma internação, né, para a psiquiatria 30 dias por ano, desculpe. Então ele só pode ficar louco por 30 dias no ano, né? Depois ele recebe alta e ele volta para o SUS. Mas as famílias, tanto que as internações, quase todos os hospitais antigos, psiquiátricos grandes, mais manicomiais, que funcionavam na cidade, a gente teve os dois últimos que fecharam, a gente perdeu praticamente 1000 vagas de internação psiquiátrica do SUS. Esses hospitais, a maioria tem se transformado e tem voltado a abrir novas clínicas psiquiátricas atendendo convênios. Então, na verdade, a internação psiquiátrica ela foi passada para o convênio. E no convênio, o critério de internação ele é muito menos rígido do que no SUS. Então, toda essa luta que a gente faz muitas vezes para não internar um paciente, seja ele psicótico grave, seja ele dependente químico, no SUS, isso se perde, esse trabalho se perde quando você bate numa comunidade terapêutica ou num convênio médico, que vai internar com muito menos rigor, com muito menos, vai relutar muito por uma internação, principalmente se o indivíduo tiver dinheiro para pagar a internação mais ainda. A gente vive um fenômeno hoje, apesar da gente não falar, né, da epidemia do crack, hoje as pessoas procuram mais tratamento
para, né, e o crack é uma substância que desorganiza muito as pessoas. Então, eu trabalho na Santa Casa, no pronto-socorro psiquiátrico, desde 2000, quando eu entrei na residência, e a gente vai vendo lentamente um aumento do número da busca, né, por internação psiquiátrica e uma mudança de perfil. Antigamente era um hospital que tinha muito mais procura por pacientes psicóticos, e hoje ele tem quase todos os leitos do pronto-socorro lotados para internação de dependência química. A maioria ainda voluntária. Muitos pacientes procuram a internação como uma forma, porque não tiveram sucesso, muitas vezes, em outras tentativas, em outros tipos de tratamento. Então a gente tem um grande problema e mais recentemente, que a gente vai falar amanhã, essa questão da internação compulsória para dependência química, que tem lotado mais ainda o pronto-socorro. Mas mesmo assim, né, a gente tem uma questão, né, da crise psiquiátrica em geral, né, a gente tem tido uma experiência interessante na Santa Casa, de um ano para cá, né, face a essa hiperlotação do pronto-socorro. Nós criamos um dispositivo que já existiu em outras universidades, em outros ambulatórios, que a gente deu o nome de ambulatório de crise, né? Então é um ambulatório que são encaminhados pacientes de todas as idades, exceto crianças, porque a gente conta lá com o setor de psiquiatria infantil que dá conta dessa, e o volume é muito menor, então de adolescentes a adultos de todas as idades. Todos os quadros psiquiátricos que chegam no pronto-socorro estão numa crise aguda, um quadro psicótico, esquizofrenia, quadro de mania, de aceleração, ideação suicida, mas que contam com algum tipo de possibilidade de manejo familiar, quer dizer, tem uma família relativamente continente, a gente encaminha para esse ambulatório. Em poucos dias, na verdade, o ambulatório acontece uma vez por semana, às segundas-feiras, então esses pacientes são encaminhados para esse ambulatório, solicitando-se a presença do familiar. Às vezes já começam a ser medicados ali, né? E isso é uma forma de evitar a internação. Então a gente tem tido, eu estou num processo de avaliação desses casos, né? A gente recebe, esses pacientes ficam pouco tempo, né, de algumas semanas até alguns meses, simplesmente para compensar a crise aguda, e depois eles são encaminhados para os outros ambulatórios do hospital psiquiátrico, da própria Santa Casa, ou outros dispositivos da rede de saúde, ou até para o próprio convênio, ou o paciente até que faz tratamento particular. Então ele é devolvido para o tratamento de origem, para a região de origem. A Santa Casa, a gente tem um problema sério, acho que em São Paulo, em geral, nos serviços públicos, principalmente os universitários, que a gente recebe, pela carência de outros serviços, até pelo desconhecimento, pacientes de vários lugares, até de outros estados do país, principalmente para cima do Nordeste, da região Sudeste, pela carência de recursos, acabam procurando a cidade de São Paulo como forma de tratamento. Então a gente tem tido uma experiência muito interessante, né, de compensar essa crise psiquiátrica, evitando assim uma internação, e encaminhando para que esse indivíduo siga para o seu tratamento regular, né? Porque o que a gente observou muitas vezes é que esse indivíduo que era encaminhado para o ambulatório normalmente, que não ia conseguir vaga, então já estava numa crise aguda e não ia ser medicado, não ia ser visto tão logo ele precisasse, isso provavelmente precipitaria uma internação psiquiátrica. Então a Santa Casa, apesar de ser uma instituição bastante médico-cêntrica, né, o atendimento é preferencialmente realizado pelos médicos residentes, a gente acaba levando até essa experiência para que o paciente e para que o residente aprenda, na verdade, uma outra experiência que não seja simplesmente internar um paciente numa crise mais grave, quer dizer, mostrando a ele, né, então contribuindo na educação médica, que ele consiga manejar uma crise psiquiátrica mais grave sem recorrer à internação, e mostrando, né, para o residente, para a família, uma nova abordagem, um jeito mais com apoio, lógico, que ele possa evitar a crise. Esse ambulatório, apesar de ter um ano, eu estou nele há 2, 3 meses coordenando, então ele ainda é deficiente, né, no sentido de faltam outros recursos terapêuticos, a gente não tem psicólogos, não tem terapeuta ocupacional, não tem assistência social, só tocado pelos residentes em psiquiatria, mas a gente tem uma expectativa de que a gente possa inserir outros campos aí do conhecimento para que eles possam para que a gente possa articular, ter algum tipo de grupo, algum trabalho
extra para compensar essa crise, né? E sem perder esse foco da crise para dar continuidade ao tratamento depois. Então eu acho que é uma experiência muito interessante que a gente tem tido. Já existiram outros ambulatórios em outros lugares de São Paulo com essas características, né? A gente vê isso acontecendo num CAPS que seja bem estruturado. Eu já acompanhei supervisão com os CAPS de segurar o paciente, de evitar uma internação, né? Às vezes não necessariamente precisa ser um CAPS 3, né, que tenha leitos, mas que é ensinar o paciente, a família, muitas vezes o próprio terapeuta, porque a gente recebe muitas vezes encaminhamentos de fora do hospital, pela própria ansiedade do terapeuta, né, uma indicação imprecisa de internação. Muitas vezes o terapeuta de uma outra instituição ou de um consultório privado não tem esse conhecimento da saúde pública mais amplo, e dá essa questão do quão grave que pode ser a internação. Claro, quando ela é necessária, não é necessária, que a gente tem esse outro lado que é o pronto-socorro psiquiátrico, que às vezes de fato precisa internar, mas que muitas das crises elas podem ser manejadas, principalmente se o indivíduo, o residente, a equipe de saúde tiver tempo e disponibilidade para cuidar desses pacientes em casa, né? E a gente vê a experiência de PSFs também, para que o indivíduo não seja internado. Então eu acho que basicamente era isso que eu tinha para falar, e obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu vou passar então agora para Caro e para Adriana Zucca, mais conhecida como Zucca, que vão falar então da rede de atenção psicossocial no contexto do incidente crítico em Santa Maria. Boa tarde. Boa tarde, São Lourenço. Eu sei que é uma potência essa mesa, né? Eu acho que para quem é residente e quem é graduando, né, estão tendo a possibilidade de a gente visualizar e até ver o contexto do que cada ponto da rede, né, de atenção psicossocial está posta nessa mesa para escolher já o andar, né, do trabalho. Eu só queria que botasse a apresentação, né, do incidente e agradecer primeiro, né, a São Lourenço do Sul. Eles foram muito presentes lá conosco no dia 27, então agradecer em nome da Fernanda Pencala a todos os trabalhadores de São Lourenço que nos ajudaram lá. Muito obrigada. Eu queria uma salva de palmas aqui porque não é fácil, a gente está ainda em processo de construção lá em Santa Maria e a gente teve o desafio único de montar uma rede de saúde mental em crise, a nossa rede de saúde mental e de atenção básica fragilizada em Santa Maria. Santa Maria é um município de 263 mil habitantes, uma cidade universitária, que quando tem alunos são 300 mil. E só volta os slides no iniciozinho. Então a gente tem muitas coisas vividas lá para a gente trazer um pouquinho para vocês. Dentro dos 7 pontos da RAPS, a gente usou naquele dia 4 pontos rapidamente, né, da rede, né, atenção básica, urgência e emergência, hospitalar. Então, um pouquinho para a gente tentar juntar. Essa apresentação, ela está sendo construída à medida que a gente está vivendo também os momentos, então por isso que está a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual, o Ministério e a Força Nacional, e ainda com muito dado de voluntário. A gente não tem ainda tudo escritos, a gente tem histórias contadas e vividas, mas pesquisa profunda, né? Faz 3 meses do evento, a gente não tem. Então tá aí uma foto da nossa cidade. Trago um pouquinho para vocês o que a saúde pensa, né? No ato da urgência e emergência, o foco do primeiro atendimento é no pré-hospitalar, na urgência e emergência e hospitalar. Eles não pensam em saúde mental. Qualquer tipo de tragédia, e eu acho que São Lourenço viveu, né, o ano passado aqui, uma tragédia. Volta um pouquinho, por favor. Só para a gente falar. O relato que eu vou fazer assim não é meu, porque eu não vivi esse momento, né? O momento foi às 13h30 da manhã, eu só comecei a viver ele quando eu soube da notícia às 8h30 da manhã, mas que era o caos instalado nesse horário lá, né? Então,
Ninguém estava preparado para uma fatalidade dessas, a equipe de saúde não tinha preparo, né? Tanto é que vocês estão ouvindo nos relatos, e tem relato do YouTube, relato que a gente fez e viveu coisas muito rápidas, mas a gente tem muita fragilidade e que não ocorreu mais mortes por consequência de que as equipes iam chegando e organizando, senão haveria muito mais mortes de adolescentes, né? A média de idade que morreu lá é 20 anos, né? Mais de 100 alunos da Universidade de Santa Maria, era uma festa, né, da veterinária lá do TC. Então, vocês estão vendo as notícias, o repórter de Discovery, né, apresentando. Mas todo o foco do Ministério das cidades é para o evento de pré-hospitalar de emergência hospitalar. Né? Então, e nós, é o primeiro desastre, assim, catástrofe no Brasil, que não houve desastre, não foi um desastre natural e nem de terremoto. Foi focal, num prédio, como diferente de São Lourenço do Sul, que foi natural. Então, o impacto de problemas, primeiramente hospitalar, mas rapidamente na atenção psicossocial, que é na subjetividade do sujeito. E aí a gente não tem equipe, não tem preparo para trabalhar num momento desses. Por isso, sempre estou dizendo para cá, o pessoal, né, agradecer muito ao voluntariado que veio do Brasil inteiro e de todas as pessoas que tinham experiência nisso para nos ajudar a montar a estrutura. Segue, por favor, no slide seguinte. Então, a estrutura, né, foi montada, porque às 5 horas da manhã começaram a saber quantos mortos, porque era 30 mortos, 80 mortos, 120 mortos, nós não tínhamos estrutura onde ir. Então, a equipe definiu, né, que seria no CDM, o Centro Desportivo Municipal de Santa Maria. Então, foi decidido em torno de 5h30, 6 horas da manhã. Eu cheguei lá às 8h30 da manhã, lá, porque eu liguei para a UPA, liguei, né, porque a gente tem unidade de pronto atendimento, pronto-socorro municipal, hospital universitário, liguei para todo mundo, porque eu sou enfermeira, eu tenho 15 anos de formação no SUS, e a gente se conhece na cidade, né? Liguei para todos, ele, para onde é que eu vou, tá tudo bem aí, tá? Zuca, vai pro CDM, que os corpos estão indo para lá. Quando a gente chegou lá, aí é o estado de trabalho que a gente não sabe que por outro lado estão trabalhando, né? A polícia, né? A polícia civil, não sei qual das polícias, brigada militar, montou um esquema que só às 11h30 iria abrir 11h30, meio-dia, abrir as portas para as famílias, tentando estruturar. Então deu tempo, mas muito rápido, de a gente tentar organizar uma estrutura de acolhimento para as pessoas. Porque quando eu cheguei lá, a gente não conseguia identificar as pessoas, quem era médico, quem era enfermeiro, quem era psicólogo, quem eram as pessoas. Então a gente começou a identificação dos voluntários de área de saúde por categoria profissional e formação de grupos multiprofissionais para atendimento nas frentes de trabalho dos pavilhões de atendimento. E a gente já definiu uma ala cuidava da urgência e emergência, outra ala de reconhecimento de corpo, outra ala das funerárias. A gente montou isso muito rápido e com um gerenciamento de várias pessoas. Não foi só uma pessoa que montou isso, né? Mas como a gente se conhecia, as enfermeiras se conheciam, e a gente sabia, tu é da urgência e emergência, monta a urgência e emergência, tu é do reconhecimento, monta as equipes de urgência e emergência. Então, ali eu coloquei, né, cabe ressaltar que as equipes foram sendo montadas concomitantes das informações e evidências do vivido pelos trabalhadores de saúde, voluntários e gestores. O Estado chegou de tarde, 4h30 da tarde, por aí, né, vocês chegaram lá, então já tinha uma estrutura mais ou menos organizada, mas era crise no caos, mas a gente tentando se organizar lá, né. Eu me lembro, assim, que a gente tentou, como a gente tinha saúde mental muito na cabeça, a gente tentou montar as equipes de clínica ampliada. Então, cada família era acompanhada por 10 familiares, 10 profissionais de saúde. A gente montou 2 técnicos de enfermagem, um psicólogo, um enfermeiro. A gente tinha gente voluntária para montar equipe. Nós montamos 20 equipes de profissionais para fazer a transição do acompanhamento do familiar para o reconhecimento do corpo. Então, a gente tentou construir isso. Algumas coisas foi muito organizadas, outras a gente se perdeu mais à tardezinha, no momento que vai chegando outras equipes que não entendia
o nosso caos do processo de trabalho e também não conseguia entrar numa estrutura organizada que a gente montou, o município montou. Mas daí tem as equipes, né, da Cruz Vermelha que nos ajudou, o CRP nos ajudou, o Estado, né, na figura da Caro, assumiu daí mais ou menos toda a nossa estrutura de saúde mental já iniciada nesse CDM. Já foi pensado muito rapidamente como é que a gente ia trabalhar. Seguinte. Então, alguns momentos, né, de lá do ginásio, né, dos acompanhamentos, aquela menina está com uma etiqueta identificada. Como nós não tínhamos etiqueta e os corpos estavam sendo identificados com etiqueta, eu entrei para dentro e pedi as etiquetas que o IML estava colocando nos corpos. Eu não tenho material ainda, não chegou, não tinha, mas a gente tinha que identificar os trabalhadores que estavam lá. Então, a gente tinha que resolver muitas coisas rapidamente. Seguinte. Então, em reunião às 23h30 do dia 27 de janeiro, com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Estado e Ministério, tornou-se real a qualificação de uma referência para o cuidado psicossocial aos sobreviventes, familiares, trabalhadores, e para a cidade de Santa Maria, inicia-se a partir da 1h30 do dia 28, os atendimentos na atenção psicossocial no Centro de Atenção Psicossocial Caminhos do Sol, segundo andar, instituído todo o processo de trabalho realizado até o momento. Então, esse CAPS é um CAPS álcool-droga, é uma casa, né, utilizando os 2 andares. A gente tinha que montar uma rede de saúde. Aí o Estado, junto com a nossa equipe da Secretaria de Saúde, o Ministério, decide ir para lá e a gente invade esse espaço. Então era de segunda, né, domingo para segunda tem atendimento no CAPS AD, Caminhos do Sol normal. Então também nós tivemos que trabalhar a crise instalada dentro do serviço de saúde, que não estava atendendo a outra crise, para todos os trabalhadores e todos os usuários do CAPS AD. Então também nós tivemos uma intensa processo de trabalho interno dentro do CAPS para a aceitação da equipe da nossa entrada, da nossa ocupação, da situação de crise, que não é fácil construir isso, né, que nós invadimos o espaço para montar toda a estrutura. Então tem algumas fotos, né, com a Força Nacional, os voluntários que a gente conseguiu fazer a identificação, e uma semana a gente construiu a identificação do voluntariado, dos ritos de passagem. E quero dizer para vocês que nessa noite, né, Carol, já foi montado o gabinete de crise, né? Então as reuniões do gabinete de crise central eram feitas de 4 em 4 horas pelo Ministério, Hospital Universitário, Caridade, e nós tínhamos nossas reuniões também quase de 4 em 4 horas na atenção psicossocial para fazer a avaliação de todo o processo. Então já se instala aí todo o nosso processo. Seguinte, no dia seguinte, os médicos sem fronteiras já são acionados, né, de domingo para segunda, o evento nós passamos, e eles constroem com a gente toda a linha do tempo de cuidados na atenção psicossocial. Primeiramente, eles construíram por semana 1, semana 2, semana 3, mas a velocidade que Santa Maria construiu, junto com o voluntariado que estavam lá, Blumenau, São Lourenço do Sul, gente de Paraná, gente de São Paulo, uma colega tua que passou uma semana conosco em São Paulo. No segundo dia, a gente já tinha construído toda a semana 1 que eles colocam para uma cidade com a experiência que eles têm de catástrofe para conseguir montar. Então é só um norte que a gente seguiu, e a gente tinha que ter já o planejamento prognóstico do mês 1, mês 2, né? Primeiros 15 dias, 30 dias, 3 meses e 6 meses. Então a gente está ainda em processo de construção, de prognóstico e de planejamento para atividades, né, tanto da atenção psicossocial como da parte clínica de acompanhamento de todos os sobreviventes e familiares do incidente. Que a princípio a parte clínica, pelos protocolos epidemiológicos que o pessoal está construindo, é de 5 a 10 anos de acompanhamento, e na atenção psicossocial a gente não tem prazo. A saúde mental é subjetiva, então, mas a parte clínica, pulmonar, né, todo esse acompanhamento está sendo olhado, né? Seguinte, a gente tem a construção que os Médicos Sem Fronteiras, eles apresentam em toda situação de catástrofe, incidente, planejado para a população do município. Então hoje nós temos 263 mil habitantes e é um
uma projeção de cuidado que eles colocam. O seguinte, então eles colocam a dificuldade da atenção psicossocial numa pirâmide. Então a gente tem na base a dificuldade, sofrimento, mas sem problemas de adaptação. Seguinte, a gente tem uma população de risco, né, que poderão ter alguns problemas psicológicos e psicossociais. Seguinte, e algumas pessoas que se caracterizam como transtorno com problemas psiquiátricos. Seguinte, eles colocam então na base que os problemas de adaptação, quase 60 a 65% da população vão se resolver com as suas redes tradicionais de solidariedade. Famílias, amigos, vizinhos, líderes estruturais e chefes comunitários. Então a gente tem uma potência, por isso que a nossa rede de atenção básica, nossas redes sociais nos municípios tem que estar potencializada em situações gerais, tem que estar sempre, né? Mas principalmente em catástrofes, a gente tem que estar muito preparado, né, para construir. Por isso que o incentivo, né, da estratégia de saúde da família, UBS, NASFES, vem, né, em prevenção e promoção de saúde, porque a grande demanda da atenção psicossocial é resolvida nas suas redes sociais. Seguinte, então na população de risco a gente coloca, né, o segundo nível de atendimento, né, médicos generalistas, trabalhos sociais, psicólogos, que seriam os UCAPs, né, nas RAPs, né, e alguns instrumentos mais especializados. Seguinte, e os cuidados psiquiátricos de internação hospitalar de acesso. Então 65% seria resolvido na sua rede tradicional, de 25% médico generalista em CAPES, e isso dá em torno de 65 mil pessoas, a projeção, né, precisaria de um atendimento especializado, uma escuta qualificada, né, atendimento, e 1 a 4% da população de Santa Maria poderá sofrer algum tipo de transtorno. Então é prognóstico que elas colocam, e o que a gente está tentando fazer em Santa Maria? Potencializar muito a rede básica, né? Seguinte, então o número 1 dos nossos processos, pode clicar aí, seguinte, é potencializar então a nossa atenção básica, né? Tentando articular nos territórios a vida, né, desse processo com as famílias. Seguinte, Santa Maria a gente é dividido em regiões administrativas. A gente teve 241 mortes, mas dessas 41 mortes, em torno de 88 moram em Santa Maria. O resto dos óbitos são pessoas, né, o resto que eu vou, mas é assim que eu vou falar, moram nas regiões de todo o Rio Grande do Sul. Então 88 moram, e é 8 regiões administrativas. Na região centro foi onde mais morreu adolescentes, né, e vítimas dessa tragédia. E o nível de vida deles era um nível socioeconômico mais elevado. A gente teve, porque a Boate Kiss era uma boate de referência em Santa Maria, mas não, era um padrão de nível mais alto. Então muitos desses usuários dessas famílias nunca usaram o Sistema Único de Saúde. Então também foi uma oportunidade de Santa Maria viver toda a rede SUS funcionando nesse dia, por todo o preparo hospitalar para hospitalar que vocês viram, né? Base aérea, transporte, a gente demandou mais de 135 usuários, né, para Porto Alegre, para os hospitais de referência. Porto Alegre fez a regulação central de leitos, né, pactuou a sua rede muito rápido para o transporte, por isso veio os respiradores dos Ministérios da Saúde, porque no atendimento pré-hospitalar e incêndio a gente não vê a parte pulmonar queimada, né, como é inalada. Então o pessoal já colocava a intubação no primeiro procedimento de salvar vidas. Então quase todos eles foram intubados, os sobreviventes que entraram dentro do pré-hospitalar. Então o Ministério muito forte, e a região mandou muito respirador, né, e liberação de vaga de leito. Então aqui é só para vocês verem como é que é Santa Maria. Seguinte, uma semana após o evento, então naquela semana o Ministério Sem Fronteiras veio e ficou 4 dias conosco, e eles se retiram, porque eles são profissionais que, quando eles veem que a estrutura municipal consegue atender, eles se retiram. Eles trabalham de uma forma que a gente não possa depender deles para construir o nosso processo de trabalho. Então foi muito legal, eles deixaram e eles construíram